Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula daqui a gente vai aprender tudo que a gente precisa para conseguir colocar uma imagem na nossa página. Então vamos lá para a tela que eu vou te explicar. Bem, para eu colocar uma imagem na página, eu vou utilizar a tag IMG. IMG vem de image, tá? Que é imagem em inglês. Beleza. Só que essa tag daqui, ela é uma daquelas tags de auto-fechamento que a gente já viu. Por quê? Porque ela não tem nenhum conteúdo em texto, por exemplo. E aí, nesse caso, a gente precisa de alguma maneira passar para ele qual é a imagem que a gente quer carregar lá na nossa página. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar um atributo chamado src. E mais uma vez, você vai decorar esses atributos conforme você for utilizando, tá? Na imagem, então, a gente tem um src. Esse src, ele tem esse nome porque ele vem de source, e source em inglês quer dizer origem ou fonte. Então, a gente vai passar aqui qual que é a origem dessa imagem. Essa imagem, para ser mostrada na tela, ela precisa existir em algum lugar. Uma opção é a gente pegar uma imagem que já está na internet. E aqui no Source a gente passa o endereço dela. Eu separei o meu logo aqui, ó, já está na internet, está nesse endereço aqui, ó, programadorbr.com/static e etc. Então vou copiar tudo isso daqui, vou colar aqui e vou no final da minha tag lá, fechar ela, né? Fechei minha tag, beleza, vou dar um Enter. Agora eu vou salvar. Vou voltar lá para minha página e eu tenho o meu logo aqui embaixo. Tudo funcionando certinho, exatamente como a gente queria. E pode ser que quando você esteja colocando a sua imagem, você veja algum erro, como esse erro aqui, ó. Esse íconezinho quer dizer que a imagem não foi carregada. E normalmente isso acontece quando tem algum erro aqui no seu source, aqui na sua origem. Né? Você colocou alguma coisa errada aqui, pode ser uma letra que seja, tá? Ou você esqueceu de colocar a extensão SVG, nesse caso aqui é SVG. Beleza? Se você colocar a extensão duas vezes também, algumas vezes quando a pessoa está aprendendo, ela acaba fazendo isso daqui, ela também não vai aparecer lá. E SVG é a extensão da nossa imagem, a gente pode carregar imagens SVG, JPG, PNG, diversos tipos. Os mais comuns que você vai ver é PNG, JPG e SVG. Beleza! Então a gente já sabe carregar uma imagem, mas essa imagem aqui ela já estava na internet. E se a nossa imagem não estiver na internet ainda? Se a gente quiser colocar uma imagem que a gente acabou de criar, ou uma foto, alguma coisa desse tipo. Bem, para isso eu separei esse exemplo aqui. Eu separei aqui dentro de uma pasta imagens, uma foto de Vancouver, que eu mesmo tirei aqui de Vancouver. E eu quero colocar essa foto aqui na minha página. Mas primeiro deixa eu ajustar aqui, o que eu fiz aqui de errado? Ah, agora tá certo, eu esqueci de salvar. Beleza, quero colocar essa foto aqui na minha página. O que eu faço então? Eu venho aqui, ó, IMG, SRC, e eu preciso passar o endereço dessa imagem. Como essa imagem está no meu projeto, eu tenho algumas opções aqui. A primeira opção é fazer parecido com o que a gente fez lá. Nesse caso, eu pegaria o meu domínio aqui, que para essa aula eu estou usando 127.0.1, 2.500. E aqui eu passo o restante ali. No caso, como está dentro da pasta imagens, eu preciso passar aqui imagens, e aí barra o nome da imagem, que é vancouver.jpg. Fecho aqui minha tag, salvo e tenho aqui a minha imagem. Olha só, o meu logo ficou do lado da minha foto, então eu vou colocar um BR aqui, uma quebra de linha para ele ir para baixo, para a foto e para baixo, na verdade. Esse domínio aqui no meu caso também poderia ser o que a gente usou nas outras aulas, que é localhost 2.5500, tá? Não teria nenhum problema, posso substituir aqui. Só que isso aqui vai te dar um problema no futuro, que é o seguinte. Esse aqui é o domínio que eu estou usando para testar a minha página aqui no meu computador. Ele só funciona no meu computador. Se a gente tentar subir isso para o servidor, porque, por exemplo, se eu colocasse isso lá na minha página programadorbr.com, o meu domínio não é localhost, é programadorbr.com. Então daria erro isso daqui. Para evitar que dê erro, tem uma possibilidade aqui que é o seguinte. Se a gente tirar o domínio e colocar só /imagens /vancouver.jpg, o próprio navegador ele entende que se eu não passei um domínio, eu estou falando do domínio atual. Então ele automaticamente vai preencher com o domínio que tiver sendo carregado aqui. Então deixa eu salvar aqui, ó, minha página continua, e para te mostrar que ele está pegando o próprio domínio, ó, eu vou clicar com o segundo botão, copiar endereço da imagem, e eu vou colar aqui numa nova aba. E ele coloca aqui, ó, localhost 2.5500 imagens vancouver.jpg. E aqui a gente consegue ver a imagem também. Só que tem uma coisa interessante. Se eu mudar para o outro módulo de localhost, que é 127.0.0.1,
e eu carregar aqui, ele também vai carregar minha imagem, mas agora quando eu copiar o endereço daqui e colar lá numa nova aba, ele vai colocar 127.0.0.1. E aí, se eu der Enter, ele carrega aqui a nossa imagem. Isso quer dizer que quando eu subir esse projeto aqui com isso daqui lá para o servidor, ele vai substituir pelo domínio que a gente tiver configurado. Então a gente não vai ter problema nenhum, independente de qual é esse domínio. Inclusive, se a gente mudar de domínio, isso aqui vai funcionar também. Então sempre a gente vai dar preferência para não colocar um endereço que contenha um domínio, porque um domínio ele pode mudar. Agora deixa eu voltar aqui para minha página, porque eu estou achando que essa imagem ela tá muito grande aqui, né? Essa foto tá muito grande. A gente normalmente, quando quer mudar o tamanho de qualquer coisa dentro do nosso HTML, a gente faz isso através do CSS. A gente nunca, ou quase nunca, vai fazer direto no HTML. Mas o HTML ele te dá essa possibilidade. Então vamos usar ela aqui nesse exemplo. Por exemplo, eu posso pegar uma imagem e eu posso passar aqui o atributo width. Esse atributo daqui, ele vai permitir que eu modifique a largura do nosso elemento imagem. Então, por exemplo, posso passar aqui 100 de largura. E aí a gente pode ver que a imagem ficou pequenininha e ela manteve a proporção dela. Eu também posso, em vez de definir qual que é a largura, definir a altura. E aí, nesse caso aqui, ó, height, vou colocar mais, vou colocar 500 de altura, e aí ele vai basear na altura qual que vai ser o tamanho todo da tela, mantendo a proporção. Se eu colocar os dois, aí eu consigo alterar essa proporção. Por exemplo, width 500, height 500 também. Aí eu faço uma foto quadrada, totalmente distorcida, mas eu estou fazendo isso para te mostrar que eu consigo fazer isso. Tem uma coisa aqui que é muito importante, que gera muito erro, que é o seguinte. Aqui, nesse caso aqui, eu estou com a minha imagem dentro da pasta imagens. Isso força a gente a colocar o endereço aqui como /imagens, ou até nem precisava desse barra aqui, também daria desse jeito aqui, ela também funcionaria, mas eu preciso colocar a pasta /vancouver.jpg. Se o meu arquivo estivesse aqui fora, vou mover ele aqui para fora, ele vai quebrar aqui, ó. Se ele estivesse aqui fora, eu ia colocar basicamente só vancouver.jpg, ou poderia colocar também /vancouver.jpg, funcionaria também. Nesse caso daqui, o que acontece? Muita gente esquece de colocar a imagem dentro do projeto, dentro da pasta onde ele está trabalhando, e tenta fazer referência a uma imagem que, para o nosso projeto aqui, ela não existe, porque ela está lá dentro da tua pasta Downloads, ou ela está lá dentro de qualquer outra pasta, pasta Documentos, por exemplo, e aí, nesse caso, ela não faz parte do nosso projeto, o nosso projeto não consegue encontrar. Então isso aqui, se a gente não prestar atenção, acontece bastante quando a gente está aprendendo. Vamos lá, tem mais uma coisa que eu quero te falar aqui que é muito importante, tá? Que é um outro atributo da tag image, e sempre que você for criar uma imagem, você vai criar com esse atributo também, que é o atributo alt. Esse atributo aqui, ele se chama alt porque ele vem de alternativo, alternative. Então, nesse caso, o que ele faz na prática? Ele indica para o nosso navegador o que é aquela imagem ali. Não só para o nosso navegador, como para os mecanismos de busca também. Então, o mecanismo de busca que não consegue ler uma imagem, ele vai saber do que se trata aquilo ali por esse alt. Então, nesse caso aqui, eu colocaria logo programador BR, tá? Então, eu indicaria que isso daqui é o logo do programador BR, beleza? Aqui embaixo, mesma coisa, colocaria alt e botaria foto de Vancouver. Beleza. Esse alt também vai ter algumas outras funções. A primeira é a seguinte: se por algum motivo a tua imagem não for carregada, digamos aqui que a minha imagem ela tá com o endereço errado, ou porque houve um erro na hora de criar, ou porque simplesmente aquela imagem não existe mais na internet. Pode ser que, por exemplo, eu tenha criado minha página aqui, fazendo um link para essa imagem SVG, e amanhã ou depois a pessoa que está tomando conta do programador BR, eu mesmo, apaguei essa imagem de lá, e aí essa minha página ela não vai conseguir mostrar. Então, nesse caso aqui, ó, eu errei aqui o Vancouver, vou salvar para a gente ver, ó, ele vai mostrar na tela foto de Vancouver. Ele não vai conseguir mostrar a imagem, mas quem estiver lendo consegue entender o que era para ter aqui. E assim como mesmo quando você não tem acesso à imagem visualmente, você consegue ler o que está escrito aqui, isso também vai ser importante ainda nessa linha
para softwares que fazem a leitura da página para deficientes visuais. Então, as pessoas que não conseguem enxergar utilizam softwares que leem para ela, e aí, nesse caso, quando passa uma imagem, esse software não consegue determinar o que é aquela imagem, mas ele vai conseguir ler o que você passou aqui como texto alternativo. Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Ok. Então é isso aí, nessa aula daqui a gente aprendeu como colocar uma imagem na tela, seja uma imagem que está hospedada em algum lugar ou uma imagem que está no nosso projeto. A gente aprendeu também como utilizar a tag Alt, que vai permitir que leitores de página consigam ler o que é aquela imagem e também que navegadores e mecanismos de busca entendam melhor do que se trata aquela imagem ali. A gente viu como alterar o tamanho de uma imagem de uma forma que normalmente a gente só vai usar quando a gente estiver estudando, porque lá em CSS a gente vai ver a forma certa de fazer isso. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula. Valeu!